Quando alguém ouve falar da civilização maia, quase sempre vem à cabeça uma imagem fofa, pirâmides em meio à selva, calendários misteriosos e um povo conectado com o cosmos, como se tudo fosse luz e espiritualidade. Mas a verdadeira história dos maias é muito mais incômoda e justamente por isso muito mais fascinante. Por trás dos templos havia sangue escorrendo em pedras frias, corpos oferecidos em troca de fertilidade e rituais sexuais que misturavam prazer, medo e devoção aos deuses. O que ninguém contou nas aulas de escola é que os costumes maias transformavam o corpo humano numa espécie de moeda de negociação com o universo. Reis cortavam a própria carne. Meninas eram dadas em casamento como peças de um jogo político. E sacerdotes organizavam rituais em que sexo, poder e fé se misturavam sem pedir licença à moral de ninguém. É uma história que quebra a imagem romantizada e mostra como, para eles, manter o cosmos em equilíbrio podia significar decisões que hoje parecem impensáveis. Esse mergulho não é só sobre choque e brutalidade. É sobre entender a lógica por trás de cada gesto. Porque derramar sangue era visto como a forma mais nobre de falar com os deuses, como a fertilidade da terra, das mulheres e até das colheitas estava amarrada a cortes, cicatrizes e cerimônias que mexiam com o limite do corpo. E por que parte dessa verdade foi apagada, censurada ou suavizada, como se alguém tivesse medo de encarar de frente os extremos da civilização maia? Quem topar seguir adiante não vai receber uma versão turística da história, mas um mapa honesto dos bastidores, o que acontecia dentro dos templos, nos quartos da elite, nas arenas onde jogos terminavam em morte e nos rituais em que o sexo era visto como ponte direta com o cosmos. A recompensa é simples e poderosa. Nunca mais olhar para os maias como personagens distantes, e sim como humanos complexos, capazes de uma espiritualidade profunda e de uma violência que dava frio na espinha. E, à medida que cada costume for sendo desvendado, o sangue, o corpo, a fertilidade, os deuses, uma pergunta silenciosa vai se aproximando. O que realmente sustenta uma civilização? E o que ela está disposta a fazer para manter seus deuses satisfeitos? Na civilização maia, o sangue não era só um fluido do corpo, era a prova máxima de devoção. Entre os costumes maias mais impressionantes estava o auto-sacrifício dos próprios governantes. Reis e sacerdotes se cortavam em rituais públicos, mostrando que colocavam a própria carne na negociação com o cosmos. Línguas perfuradas, orelhas cortadas, até a região genital era oferecida em dor consciente. Tudo isso para manter o equilíbrio entre humanos, deuses e fertilidade da terra. As cenas descritas pelos cronistas são quase inimagináveis hoje. Cordões cheios de espinhos eram passados pela uretra, palavra dura até de pronunciar. O sangue escorria sobre tiras de papel feitas de casca de árvore, cuidadosamente preparadas para aquele momento. Depois, esses papéis encharcados eram queimados, e a fumaça subia como se fosse um recado direto ao cosmos. Na visão da civilização maia, aquilo era um contrato vivo. Eles doavam vida para receber vida de volta. O sangue, para eles, era muito mais do que um símbolo de dor. Misturava a ideia de vida, de sêmen, de promessa, de continuidade da linhagem e de fertilidade do milho. Não era um gesto desesperado, mas parte de uma lógica espiritual complexa, onde cada gota tinha peso cósmico. Os costumes maias ligavam o corpo humano às colheitas, às chuvas e ao movimento dos astros. Se o cosmos parecia distante, o sangue era a ponte concreta entre o mundo visível e o invisível.
É curioso pensar como reis e sacerdotes se colocavam na linha de frente desse tipo de sacrifício. Não mandavam só o povo sofrer. Eles próprios se feriam diante de todos, como se dissessem: eu garanto com o meu corpo. Essa responsabilidade sagrada criava respeito, mas também um peso enorme sobre quem governava. A cada ritual, renovava-se a ideia de que sem sangue não havia ordem, nem futuro, nem fertilidade. E essa mesma lógica de controlar o destino pelo corpo vai ganhar outra forma quando a gente olha para as famílias maias e seus casamentos. Na civilização maia, a família da elite não era um espaço de afeto em primeiro lugar, mas de estratégia. Entre os costumes maias mais estranhos aos nossos olhos, está a ideia de sangue divino, que não podia se misturar com qualquer um. Reis se casavam com irmãs, filhas e sobrinhas para manter essa linhagem o mais pura possível. O corpo da criança, principalmente das meninas, já nascia carregando um destino traçado pelos mais velhos. Por trás disso, havia sempre uma lógica cósmica: preservar o vínculo com os deuses, a fertilidade da terra e a ordem do cosmos. Poligamia, para eles, não era só desejo ou luxo, era ferramenta política. Cada esposa representava uma aliança, uma cidade aliada, um exército amigo, um território a menos para se preocupar. O rei da civilização maia carregava não apenas coroas, mas casas cheias de mulheres que simbolizavam pactos invisíveis. A cama era também um mapa geopolítico, onde se negociava poder, tributos e segurança. Os costumes maias mostravam que, muitas vezes, o coração vinha muito depois da estratégia. As meninas nobres raramente passavam pela adolescência como a gente entende hoje. Por volta dos 12 anos, às vezes antes, já eram prometidas em casamento para selar acordos. Eram vistas como peças delicadas de um tabuleiro que ligava famílias, cidades e deuses. Quanto mais bem casada uma menina, mais fortalecida ficava a teia de poder que segurava o reino. Por trás de cada união, pairava a ideia de que o casamento certo ajudaria a garantir fertilidade, colheitas e proteção do cosmos. Se hoje a gente estranha esses arranjos, é porque olha com a lente do indivíduo. Eles olhavam com a lente da coletividade. Na lógica da civilização maia, o corpo não era só da pessoa, mas da família, da cidade e até dos deuses que regiam o cosmos. Sonhos pessoais quase não tinham espaço quando o assunto era manter alianças, territórios e costumes maias vivos. É como se a biografia de cada um fosse escrita antes mesmo do primeiro choro, por mãos invisíveis de ancestrais e sacerdotes. E essa mistura de corpo, poder, linhagem e crença vai ficar ainda mais intensa quando o sexo entra em cena como ritual sagrado. Dentro da civilização maia, o sexo não era apenas prazer ou reprodução, era uma linguagem espiritual. Entre os costumes maias ligados à fertilidade, havia mulheres consagradas à deusa Ixchel, guardiã do amor, dos tecidos e da vida que nasce. Elas recebiam peregrinos em templos dedicados, onde o ato sexual fazia parte de rituais cuidadosamente guiados. Cada encontro era entendido como uma troca com o cosmos, um jeito de acender forças invisíveis para proteger colheitas e famílias. Ali, o corpo era visto como um altar e instrumento de comunicação com o divino. Os homens também tinham um papel ritual quando atravessavam fronteiras de gênero. Em certas cerimônias de fertilidade, alguns se vestiam como mulheres, adornados com tecidos, joias e máscaras femininas. Esse travestismo não era motivo de piada, mas um gesto sério, quase solene, para incorporar a energia feminina sagrada. A civilização maia enxergava ali uma ponte entre polos opostos,
masculino e feminino se misturando para chamar a abundância. Nos detalhes desses costumes maias, fica claro que a fertilidade não era só da terra, mas também da própria identidade. Esculturas e cerâmicas mostram cenas que os espanhóis depois tentaram apagar. Algumas representações homoeróticas aparecem em contextos ligados a poder, aliança e bênção do cosmos. Não se tratava apenas de desejo privado, mas de imagens conectadas a rituais e símbolos de fertilidade. Quando os conquistadores chegaram, classificaram tudo isso como pecado e se esforçaram para censurar, quebrar, esconder. Mesmo assim, fragmentos sobreviveram, como ecos de uma visão do mundo em que o corpo dizia verdades que as palavras não alcançavam. Olhar para esses rituais é perceber que, para a civilização maia, sexualidade e espiritualidade andavam de mãos dadas. O corpo não era inimigo da alma. Era ferramenta sagrada para conversar com deuses, pedir chuva, proteção e continuidade da vida. Em vez de separar religião do desejo, eles costuravam tudo num só tecido de sentido. Cada gesto, cada toque, cada adorno carregava uma intenção voltada ao equilíbrio do cosmos. E essa ideia de moldar o corpo para dialogar com o invisível vai aparecer de outro jeito quando a gente repara nos crânios alongados, olhos vesgos e enanos sagrados da elite maia. Entre os costumes maias mais impressionantes está a decisão de intervir no corpo desde o berço. Famílias da elite envolviam a cabeça dos bebês com tábuas e faixas para alongar o crânio aos poucos. O objetivo era aproximar o formato da cabeça da imagem de uma mazorca de milho, planta central na cosmovisão deles. Na civilização maia, o milho não era só comida, era a origem do ser humano, presente dos deuses, base da fertilidade. Ao moldar o crânio, eles afirmavam: somos filhos diretos do milho, parte viva do cosmos. Os olhos também eram trabalhados de forma intencional. Alguns relatos e representações indicam que se buscava provocar um leve estrabismo em crianças nobres. Esse olhar torto lembraria o brilho do sol nascente, ligeiramente deslocado no horizonte. Mais uma vez, o corpo copiava o céu. A civilização maia fazia do rosto um espelho de fenômenos cósmicos. Assim, fertilidade, luz e poder se refletiam em detalhes físicos cultivados desde cedo. Os enanos, figuras de baixa estatura, tinham um lugar peculiar nas cortes maias. Não eram apenas alvo de curiosidade, mas vistos como seres liminares, entre mundos, próximos dos governantes, apareciam em cenas cerimoniais, às vezes ao lado de símbolos do submundo e do céu. Alguns eram associados à capacidade de transitar entre o humano e o espiritual, quase como mensageiros do cosmos. Dentro desses costumes maias, o corpo diferente podia ser entendido como sinal de uma conexão especial com o invisível. Quando se observa esse conjunto de práticas, fica claro que a civilização maia não via o corpo como algo neutro. Cada formato, cada traço, cada desvio tinha um lugar na rede simbólica que ligava gente, deuses e fertilidade da terra. Modelar a carne era, na prática, modelar o destino, agarrar um trecho do cosmos e trazê-lo para a pele. O ideal físico não vinha de revistas ou telas, mas do milho, do sol, das histórias mitológicas sobre criação do mundo. E esse mesmo impulso de encenar mitos com o próprio corpo aparece com ainda mais força quando entramos na arena dos jogos sagrados que podiam terminar em morte. Na civilização maia, o jogo de pelota era muito mais do que esporte ou entretenimento. Aquele campo cercado de paredes altas representava, em miniatura, o próprio cosmos em movimento.
Jogadores reencenavam o mito dos gêmeos divinos do Popol Vuh, que desciam ao submundo para desafiar os senhores da morte. A bola, pesada e feita de borracha, simbolizava o sol viajando pelo céu e pelo mundo subterrâneo. Cada partida era um ritual em que a fertilidade do ciclo dia-noite e vida-morte era colocada em jogo. As regras variavam conforme a cidade e o período, mas o tom sagrado se mantinha. Em algumas versões, o capitão da equipe derrotada podia ser decapitado ao fim da partida. Esculturas mostram cabeças decepadas de onde brotam plantas, como se o sangue virasse adubo para a terra. Essa imagem diz muito sobre os costumes maias sacrificar um corpo para nutrir o todo, numa lógica circular de troca. Na visão deles, a morte ritual não era gratuidade, mas parte de um contrato com o cosmos. Há também registros de canibalismo ritual, praticado em contextos restritos. Pequenas porções de carne da vítima eram consumidas por membros da elite, como se participassem de uma comunhão sagrada. Para a civilização maia, isso selava a incorporação da força, da coragem ou do destino daquela pessoa. Era um gesto carregado de significado, não uma prática cotidiana ou descontrolada. Mais uma vez, a fronteira entre corpo humano, fertilidade e ordem cósmica se dissolvia num ato simbólico. Diante de tudo isso, o jogo de pelota se revela como um teatro brutal e sofisticado ao mesmo tempo. Ali, movimentavam-se histórias antigas, medos, esperanças e pedidos silenciosos aos deuses. A arena unia terra, sangue, suor e mitologia em um só cenário. Para os olhos modernos, pode parecer extremo, mas, na lógica dos costumes maias, era um jeito concreto de conversar com forças maiores. E essa necessidade de afirmar poder sobre o corpo do outro diante de todos ia ganhar uma expressão ainda mais direta nas humilhações públicas impostas aos prisioneiros. A guerra fazia parte da realidade da civilização maia, e com ela vinham prisioneiros capturados em batalha. Esses cativos eram mais do que simples derrotados. Viravam símbolos vivos de vitória e domínio. Entre os costumes maias ligados à guerra estava a exposição pública desses inimigos. Muitas vezes nus, eram pressionados a se ajoelhar, curvar ou assumir posturas consideradas degradantes. O corpo se transformava em tela onde o vencedor escrevia sua superioridade. Em certos rituais, a humilhação assumia contornos sexuais explícitos. Toques forçados, posições impostas e gestos simbólicos buscavam quebrar não só o corpo, mas a dignidade do prisioneiro. A mensagem era clara: você não manda mais em si mesmo. Agora pertence a nós. Dentro da lógica da civilização maia, isso reforçava a imagem de um poder capaz de controlar destino, território e até a sexualidade do outro. De certa forma, o vencedor se colocava como intermediário entre aquele corpo derrotado e o cosmos que tudo observa. Muitos desses prisioneiros terminavam sacrificados em rituais posteriores. A humilhação pública era, então, o primeiro ato de uma sequência que terminava em sangue ofertado aos deuses. O inimigo, antes temido em campo de batalha, era reduzido a instrumento de reafirmação da ordem. Os costumes maias revelam aqui uma visão em que o corpo do adversário podia ser reescrito, de ponta a ponta, pela força do vencedor. Era um teatro de poder que unia violência, misticismo e política. Observar essas práticas não é apenas colecionar cenas chocantes. É também entender como a civilização maia enxergava o lugar do corpo dentro de um universo de guerras, alianças e crenças. Para eles, não existia separação nítida entre política, espiritualidade e fertilidade simbólica do grupo vencedor. Tudo passava pela carne: honra, vergonha, glória, derrota, sacrifício.
E essa mesma fusão entre suor, dor e transcendência vai aparecer de outro jeito nas festas do milho, nos banhos de vapor e nos partos entendidos como batalhas sagradas. O milho era o coração da civilização maia, e celebrar sua fertilidade era questão de sobrevivência. Nas grandes festas dedicadas ao maíz, bebida, dança e erotismo se misturavam em rituais intensos. Corpos suados, música repetitiva, cantos e movimentos criavam um clima de transe coletivo. Ali, não era só gente festejando. Era o próprio povo tentando sintonizar sua energia com o ritmo do cosmos. Cada passo parecia dizer que a Terra continue gerando vida, que a nossa gente continue existindo. O Temascal, uma espécie de sauna ritual de pedra, tinha um papel central nessa relação. Entrar nesse espaço pequeno, quente e escuro, era como voltar ao útero da Terra. Lá dentro, suor, respiração pesada e cânticos criavam um ambiente de limpeza física e espiritual. Alguns rituais de fertilidade aconteciam nesse contexto, reforçando a ideia de renascimento. A civilização maia via no Temascal um portal entre doença e cura, fraqueza e força, confusão e clareza. Os partos também podiam ter uma dimensão pública e ritualizada. A mulher em trabalho de parto era vista como guerreira, enfrentando uma batalha tão séria quanto a guerra. Em algumas representações, a parturiente aparece quase como figura heróica, cercada de símbolos sagrados. A chegada de uma nova vida não era apenas assunto doméstico, mas evento que interessava ao grupo inteiro. No fundo, era mais uma cena em que fertilidade, dor e esperança se encontravam sob o olhar atento do cosmos. Quando se junta festa, Temascal e partos, aparece um fio em comum. O corpo da civilização maia vivia em ciclos de esforço, êxtase e exaustão, sempre aproximado do sagrado. Suor, lágrimas e sangue tinham um endereço certo na teia simbólica dos costumes maias. Cada experiência extrema era um lembrete de que viver é negociar o tempo todo com forças maiores. E essa negociação constante com o destino vai ganhar um tom ainda mais dramático quando a gente observa o grande contrato que eles acreditavam ter com o cosmos. Um contrato que, no fim, parece ter cobrado um preço alto demais. No centro da visão de mundo da civilização, maia estava um contrato silencioso com os deuses. Eles acreditavam que o cosmos exigia cuidado, atenção e, muitas vezes, sangue. Sem sacrifícios, não haveria chuva. Sem chuva, não haveria milho. Sem milho, não haveria gente. Esse encadeamento ligava diretamente a fertilidade da terra à disposição humana de oferecer vidas em troca. Era uma equação dura, mas coerente dentro dos costumes maias. Com o tempo, porém, o próprio sistema começou a dar sinais de cansaço. Regiões foram sofrendo com secas prolongadas, solos esgotados, florestas pressionadas pelo crescimento das cidades. Guerras internas estouraram, alianças se desfizeram, centros antes poderosos entraram em declínio. Para muitos, isso significava que o contrato com o cosmos estava falhando, que os deuses já não respondiam como antes. O primeiro grande colapso maia parece misturar fatores ambientais, políticos e espirituais num nó difícil de desfazer. Quando os espanhóis chegaram, encontraram uma civilização maia já marcada por rupturas anteriores. Vieram doenças novas, armas diferentes, uma religião que via os antigos deuses como demônios. Códices foram queimados, templos destruídos, rituais proibidos ou empurrados para a clandestinidade. O segundo colapso não foi só físico, mas também simbólico. Um universo inteiro de sentidos foi atacado. O contrato que ligava sangue,
fertilidade e cosmos foi rasgado à força, deixando cicatrizes profundas na memória dos povos maias. Mesmo assim, nada disso apagou completamente a herança dessa civilização. Vestígios de costumes maias ainda ecoam em ruínas, cerâmicas, lendas e práticas que sobreviveram escondidas. Hoje, estudar essa história é encarar tanto a grandeza quanto as sombras de uma cultura obcecada em negociar com o destino. Eles buscaram controlar o imprevisível, usando o próprio corpo como oferta, ponte e linguagem. E talvez, ao encarar esse espelho antigo, a gente descubra que entender os colapsos dos outros é uma forma de perceber os sinais que rondam os nossos próprios acordos silenciosos com o mundo. No fim de tudo, quando a poeira baixa e os templos da civilização maia ficam só na nossa imaginação, sobra uma pergunta bem simples. O que você faz com o que acabou de descobrir? Porque agora você sabe que aqueles costumes maias não eram lenda de livro didático. Eram decisões reais de pessoas reais, entregando sangue, corpo e destino numa tentativa desesperada de negociar com o cosmos. E aí entra você. O que essa história acende aí dentro? Curiosidade, desconforto ou vontade de olhar a própria vida com um pouco mais de honestidade? Talvez o grande presente que a civilização maia deixa não seja só o fascínio pelos templos e calendários, mas esse espelho brutal que eles levantam na nossa frente. Eles levaram ao limite a ideia de controlar a fertilidade, a chuva, o futuro, através de cortes, rituais e pactos com os deuses. Você não precisa repetir os costumes maias, óbvio, mas pode se perguntar: em quais áreas da sua vida você ainda vive no automático, obedecendo a rituais que nem sabe de onde vieram? Quais deuses você tem alimentado sem perceber? Medo, culpa, aparência, aprovação. A partir de agora, o ponto não é só saber que existiram jogos que terminavam em morte, partos públicos, prostituição sagrada ou crânios moldados para imitar o milho. O ponto é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai deixar essas histórias ficarem soltas, como curiosidades de documentário, ou vai usar a civilização maia como um lembrete de que toda cultura tem seus excessos, inclusive a sua? Que tal começar observando os seus próprios rituais diários, aquilo que você faz sem pensar, como se o cosmos exigisse, quando na verdade ninguém nunca te perguntou o que você quer de verdade? Então, se essas histórias mexeram com você de algum jeito, eu te convido a não parar aqui. Se inscreve no canal, ativa as notificações e fica por perto. A gente ainda tem muita coisa para explorar sobre povos antigos, crenças estranhas, colapsos silenciosos, escolhas extremas e esses contratos invisíveis que amarram corpo, poder e destino. E quem sabe, enquanto desvendamos os costumes maias, você não começa a desvendar também os seus próprios pactos silenciosos com o mundo.